N e Miltic ou talvez Cobel? Quem foi o verdadeiro craque do jogo desse episódio de Ruptura? Estamos entrando na reta final definitiva, penúltimo episódio, e hoje estou aqui reunida com Marcelo Hessel para falarmos um pouquinho mais do que rolou nessa definitiva, assim, de Ruptura. E também o que não rolou, né? Porque o que não rolou. Porque às vezes os episódios aí, eles ficam, nossa, quanto mistério, a gente é muito misterioso. E aí você vai ver, assim, no saldo das coisas, na hora que assenta a poeira, você fala, puta, não aconteceu muita coisa, né? Reta final de temporada tinha que ser mais eventful. Tinha que ser mais evento, tem que ter mais acontecimento, entendeu? Aí eles botam os personagens no trem e falam, ó, descansa, vai um pouquinho lá, e depois você volta. Mas não é assim, entendeu? Aí é complicado. Eu vou ser sincera, a gente tem uma comunidade que gosta muito de Ruptura, eu já percebi que eles não gostam muito quando a gente critica. Então hoje eu serei odiada porque esse episódio não foi um dos meus favoritos. O último, que muita gente acabou criticando da Cobel, falando que ele foi muito lerdo, que ele não apresentou nada, pelo menos ele foi um episódio de 32 minutos, que eu acho que a gente conseguiu extrair algumas coisas de mitologia, entender um pouco mais, sair um pouco daquele ambiente Lumon, sabe? O que veio antes desse, que é o da Gemma, pra mim é um dos melhores episódios, tanto visualmente como narrativamente, eu achei muito interessante. Então, quando a gente às vezes sai do plano geral das coisas e se adentra um pouco mais em mitologia, mesmo que eles não sejam tão explícitos, eu gosto bastante. Nesse episódio a gente volta pra nossa mitologia que a gente já conhece, com os personagens que a gente já conhece, e eu adoro. Eu, assim, poucas palavras, assim, adoro eles. Mas, basicamente, não entregou nada. Aí todo mundo vai virar e falar, ah, mas entregou mais do Bert. Ah, mas entregou mais da Miss Wang. Ah, mas entregou mais da Helen. Mas, na minha opinião, tudo isso poderia ter sido resolvido em 10 minutos. 10 minutos que poderiam ter sido colocados no outro episódio. E esse nono aconteceu um pouco mais de coisa. Eles estão segurando todo o grande mistério de Cold Harbor, todo o grande mistério envolvendo reintegração do Mark e a Cobel, por tempo demais. É isso que eu acho. Então, eles acabaram pegando 2 episódios que não tinham nada a ver com a nossa galera. Então, Gemma e depois Cobel. E agora, na hora de voltar pra nossa galera, foi só uma enrolação com, sim, alguns pontos super importantes que a gente vai abordar aqui. Mas, na minha opinião, pra 9º episódio, poderia ter entregado mais. Eu acho que fica muito uma coisa... do véu de mistério. Então os personagens, eles tomam atitudes e fazem coisas e lá falam, nossa, a gente fica pensando, qual será o sentido disso? Então, sei lá, a Halle tem um café da manhã com o pai. Aí senta lá pra comer e ele fala, não, só vou assistir. E aí ela corta o ovo, aí ela pega o ovo e corta assim, assim, assado. Todo mundo come ovo no café da manhã, entendeu? Mas ela faz parecer assim, nossa, tipo, tem alguma coisa lá. A cerimônia, corta em 6 pedaços. Por que 6 pedaços e tal? Então, tipo, tem certas coisas ali que parece meio enrolação, porque você está acrescentando a mística da série. E aí acrescentar a mística da série, às vezes só é vazio, entendeu? Miss Huang é a personagem que entrou muda, saiu calada. Não mostrou a que veio, não entendemos o que significa aquela coisa da criança. A única relação concreta aí é que ela ganhou um prêmio do mesmo jeito que a Cobel tinha ganho no outro episódio. Então tá, essa menina é uma menina prodígio. O que ela faz? Não faz nada. Tipo, já jogaram ela para o departamento lá porque ela meio que foi acrescentada essa temporada para ser um elemento de disrupção. Então, tipo, olha só, tem crianças trabalhando também. Que misterioso, né? E, tipo, só acrescentou ao mistério e não tem nada factual, entendeu? Não tem nada concreto ali para você meio que, tipo, tornar a mitologia mais transparente ou tornar a mitologia mais complexa e tal. Tipo, não, só foi um valor de choque ali dropado no meio da temporada e com a mesma facilidade a personagem é descartada. Então tem certas coisas ali que meio que dá razão quando as pessoas dizem a série não sabe direito pra onde tá indo e tal. Tem algumas coisas que são muito gratuitas mesmo e a Miss Huang foi o grande exemplo dessa temporada. Uma coisa que eu gostei desse episódio é que eu fiquei... Apesar de achar que ele não acontece muita coisa e não nos é revelado tanta coisa assim, eu fiquei muito na ponta da cadeira o tempo inteiro, mas isso foi muito por conta da trilha sonora. Eles fizeram uma mudança na trilha sonora desse episódio que deixa você numa situação frenética desde o primeiro momento. Eles mudaram completamente o arranjo de som para esse episódio. Ele é um episódio muito mais frenético que os outros, e você sente isso principalmente por conta da trilha sonora. A fotografia e tudo mais, que a gente já tá acostumado, o design de produção, o começo desse episódio é muito bonito com os tons de azul, então no quesito execução, no quesito produção, eu acho esse episódio maravilhoso.
principalmente no que tange a trilha sonora, e a gente entender como uma trilha sonora faz a gente mudar uma percepção de episódio. Narrativamente, eu tentei explorar algumas coisas pra ver se eu conseguia entender mais do que aconteceu. Então, a gente que tá falando dos episódios desde o primeiro e analisando tudo, já sabemos, tanto nós como quem tá aí de casa, que os títulos são muito importantes. Então eu fui procurar The After Hours. The After Hours é o nome de um episódio de The Twilight Zone, que é uma série estadunidense, anos 50, mais ou menos. Foi uma série que fez super sucesso. Inclusive tem um brinquedo de Orlando, lá na Disney, que é o elevador. E ele tem também essa mítica com elevadores. A gente sabe que o Ben Stiller é um grandíssimo fã de cinema. Inclusive, ele usa muitas referências de outros filmes, outras obras. O Hessel sempre traz aqui. Então, pra mim, não seria surpresa se ele tivesse pensado em The Twilight Zone quando ele colocou o nome desse episódio, que é The After Hours. Pra quem não sabe, esse episódio aborda, em The Twilight Zone, uma mulher que ela tá numa loja de departamento, ela se perde numa loja de departamento cheia de manequins, só pra depois ela descobrir que ela não é uma humana, ela é um manequim. O episódio depois desse, em The Twilight Zone, chama The Mighty Miss Casey, que é o poderoso Casey. E assim, eu acho que não é uma coincidência ter essas duas paradas envolvendo The Twilight Zone. Ainda não consegui extrair direito o que eles querem dizer com isso. Óbvio, a situação de você achar que é um humano e na verdade você tá numa loja de departamento de manequim, você ser um manequim, ele se iguala muito a Lumon, as pessoas que estão lá, as pessoas que acham que são seres humanos completos e não são. Isso pode ser, obviamente, uma referência a Gemma, achando que é uma ser humana, na verdade ela é só apenas uma Ine, uma tentativa da Lumon de criar um ser humano. São muitas referências aí, mas eu achei legal que talvez possa ter um vínculo aí com esse episódio de Twilight Zone. Além da imaginação, que é a tradução em português aí, Twilight Zone, é tipo uma grande referência de horror e fantasia americana e tal, todo mundo bebe nessa fonte. Tem adaptações de Richard Matheson, tem adaptações de clássicos aí de sci-fi, de fantasia e de horror americanos aí feitos em Além da Imaginação. Então, tipo, todo mundo bebe nessa fonte. Mas assim, o referencial, você pode meio que atirar para todo lado. Então tem um vídeo aí no TikTok que dizia, olha só, tipo, a mulher do Dylan, como é que ela chama mesmo? Gretchen. A Gretchen, ela tá usando a mesma roupa da Pam do The Office, no episódio X de The Office e tal. Porra, aí você vai longe, entendeu? Aí você consegue estabelecer qualquer relação. Eu acho que a série, no caso do Ruptura e tal, tá ganhando muito, assim, quando a gente cria esses vínculos e tal, porque aí meio que você desobriga o autor de fazer uma dramaturgia mais de fôlego, assim, entendeu? A série tava vindo muito bem aí nos episódios sobre a reintegração do Mark e a relação do Mark com a Halle e também com a Gemma. E aí parece que deu uma baixada pro grande final. Então acho que o próximo episódio vai ser pesado mesmo, assim, né? Agora que a gente tem, inclusive, a Cobell dando informações aí, levando o Mark de volta para aquelas cabanas lá do parto e tal, para dar esse arranque final de temporada aí com mais impulso dramático mesmo, porque por enquanto agora a gente tá nessa coisa, tipo, tudo muito misterioso, tudo muito evocativo e tal. Então eu acho que aí a série deu uma baixada mesmo. Tem outras duas coisas que eu gosto nesse episódio, que foi tanto o posicionamento do Milchick, não levando mais ordens. Tipo, ele não aguenta mais isso, entendeu? E a gente já tinha falado sobre essa questão. É o fim de arco dele também, entendeu? Total. A gente já tinha falado durante esses episódios sobre a questão de racismo, sobre a questão dele ser orientado de como ele deve falar, como ele deve agir, o que ele deve fazer, como todos os problemas são causa dele, e na verdade não, entendeu? E aí ele virou e falou, meu querido, coma merda! Eu adorei essa cena, achei excelente. Pra ele também dar uma movimentada aí, a gente entender um pouco mais do personagem. Devore e defecância, é o que ele fala. Isso aí. Por favor, palavras mais curtas. E basicamente eu gosto muito dessa virada dele, assim como eu gosto também do posicionamento da Halle com o Milchick. Então, óbvio, o posicionamento da Halle com o Milchick acontece antes, ele também já devia estar bem saturado da situação. Quando ela vira e fala pra ele, Halle E, do tipo, eu sou a sua chefe, eu sou basicamente a filha do CEO. E aí ele vira e fala, mas aqui dentro você não é ninguém. E mais uma vez, essa dinâmica que eu adoro, eu só não estou completamente apaixonada nesse episódio, porque a gente já falou muito disso, a gente já viu muito sobre isso, que é a dinâmica in-out, como eles se diferem entre si, e também como isso é abordado na relação Dylan e Gretchen, mais uma vez. A Gretchen basicamente traiu o marido dela, que é ele mesmo que tá lá dentro, mas também que não é, entendeu? Acho ótimo essa coisa do pequeno drama, assim, né, e do pequeno melodrama de relações e tal, transportado para o universo de sci-fi e tal. Acho muito foda. Toda a dinâmica do Mark com as mulheres também funciona nessa chave e tal. Então a história do Dylan é muito sintomática. Eu acho que também é muito sintomática de uma coisa,
que eu acho que saiu um artigo na New Yorker e tal, um artigo de opinião, foi uma dessas revistas americanas e tal, analisando o apelo de ruptura no sentido de a gente sempre... É uma série que é crítica do ambiente de trabalho, crítica do capitalismo tardio, mas ao mesmo tempo tem um apelo do ambiente de trabalho e tem uma coisa que atrai a gente, tipo um desejo ali, que a série fica meio, parece contraditório e tal, mas ela fica se equilibrando entre uma coisa e outra. Você está criticando o ambiente de trabalho, mas tudo que existe de importante, de atrativo e de prazeroso, entre aspas, acontece no ambiente de trabalho. Já do lado de fora, os outs, a vida deles é completamente sem interesse, né? Então, tipo, a vida do Dylan fora é péssima, a vida do Irv fora tava meio que, tipo, sendo pintado ali, mano, o cara é o agente secreto, ele é foda e tal. Não, tipo, ele é só um cara que não conseguiu dar vazão ali aos interesses dele e tal, de repente aparece o Burt investigando o que ele estava fazendo, e o Irving parece um cara fora da Lumon, um cara que não consegue meio que impor a vontade dele no mundo e nas coisas, entendeu? Eu, honestamente, desculpa te cortar, mas eu não entendi esse episódio no que tange ao Irving. Ele foi colocado essa temporada inteira como um cara que tinha informações informações confidenciais, ele tinha um contato com alguém de fora, que sabia, que passava informações, ele tem uma cena no telefone que ele tá falando com alguém. Toda essa construção do Irving nos entregou, desde a primeira temporada, que ele sabia mais do que o que a gente pensava. Tanto o interno dele tinha algumas referências, mas principalmente o externo dele. Pra ele simplesmente ser colocado num trem e ir embora, muito provavelmente, a gente vai ter o retorno desses personagens. O John Turturro não foi simplesmente descartado assim, como não faz sentido pelo próprio ator, assim como não faz sentido pela própria narrativa. Esse episódio eu senti muito que ele serviu pra entregar essa dinâmica entre Irving e Burt, que o Burt muito provavelmente não é rupturado. Tem um momento que eles estão conversando que eles falam sobre como eles estavam lidando dentro da Lumon, né, como eles poderiam estar lidando, porque eles não têm as memórias. E o Burt, ele dá uma explodida e ele fala, a gente não fala assim lá dentro. Então, pra mim, essa dinâmica entre os dois deixou muito claro que o Burt não é rupturado, então, obviamente... Ele só tinha uma coisa de culpa pelas coisas que ele faz, falou, não, eu queria viver lá dentro num ambiente sem culpa e tal. Sim. Ou seja, ele não necessariamente esqueceu rupturado do que ele fez. Ele sabe do que ele fez, mas ele só tá atrás de uma redenção. Exatamente. Ele sabe muito bem do que ele fez, na minha opinião. Ele não passou pelo procedimento de ruptura, ele é uma chave maior envolvendo tudo isso. E nessa cena eu tinha certeza que o Irving meio que ia fingir que ia entrar no trem, ia dar meia volta e voltar. Exato, mas ele não tem agência sobre nada, assim. Tipo, um personagem meio nulo, entendeu? Mas ele não era, entendeu? Por isso que não era. Aí é que tá. Essa coisa que é muito interessante, inclusive, da série, né? Que é essa coisa contraditória. Dentro do ambiente de trabalho, onde supostamente você tá preso ali e você só pode fazer a sua função, os personagens são todos cheios de impulso, entendeu? E do lado de fora não, parece um personagem meio morto, assim. Sim. Então isso, sei lá, acho curioso sobre isso. O único personagem que tinha sido colocado como realmente vívido lá fora, que tinha um controle das coisas e que tinha um conhecimento, foi colocado num trem e se deixou levar. Como eu disse, eu não acho que isso é o fim do Irving, eu acho que ainda vai ter uma explicação por trás, porque se foi simplesmente ele colocou num trem, ele caiu nesse papinho do Burt, que obviamente é papo furado, e se deixou levar, o cara que aparentemente foi colocado como pseudo James Bond do remake que vai ter aí do Prime Video e foi embora, aí eu não vou curtir muito, vou ser bem sincera, mas eu acho que provavelmente vai ter um retorno aí. A Miss Wang que me pega, que eu não sei exatamente se ela foi de fato colocada para ser descartada, talvez inserir alguns elementos aí que tenham criado mais mistérios e não necessariamente algumas respostas. Nesse adeus dela, o que mais me chamou a atenção foi realmente a associação com a Cobell, a gente saber que a Cobell ela sacrificou algo material para receber o prêmio, que na minha opinião muito provavelmente foram os estudos dela sobre a ruptura, então da mesma forma que foi colocado na cabeça oca do Kier, que destruiu também o brinquedinho da Miss Wang, eu acredito que o sacrifício grande da Cobell para receber o seu valor dentro da Lumon foi abdicar dos estudos que ela mesma desenvolveu. Mas, tirando isso, também acho que foi uma personagem que foi colocada lá pra balançar, pra todo mundo virar e falar, é filha da Mark, é uma adulta no cabeça de criança, sabe o que é? E no final das contas, ela só foi embora. No final das contas, pode ser qualquer coisa, porque a série não tá dando informação suficiente pra gente entender ela como uma personagem de fato, assim, né? Então, tipo... Eu acho, inclusive, que ela não volta, porque, enfim, ninguém sabe, a série não sabe o que fazer com ela. Acho que ela não volta também, talvez. Em relação ao Irv, acho que é muito conveniente, né? Do mesmo jeito que a Cobell, ela ficou, sei lá, 5 episódios fora, 6 episódios fora, na estrada, tipo, você joga o personagem na estrada e fala, olha, tipo, por enquanto eu não sei o que fazer com você,
você vai ser útil no futuro e tal, então pega a estrada aí, fica fora um pouco. Né? E aí tipo, ele volta com informações. Aí volta com informações, aí de repente o Irv volta e fala, não, decidi que vai ser assim. E aí o Irv volta cheio de potência, entendeu? Sim. Então é muito conveniente você botar o personagem na estrada desse jeito. Eu gostaria de ter visto um conflito, uma resolução de conflito diferente do que aquela coisa, né? Os dois se encontram lá na estação, vai beijar, não vai beijar e tal. Tipo, não sei, acho insuficiente. Mas de resto, eu gostei do que você falou da música, porque é isso, né? É um episódio onde as coisas estão arrematando aí, tipo, remetendo pro final da temporada, tudo tem que ser forte ao mesmo tempo. As coisas, elas estão meio com um clima assim de, tipo, tudo baixo, tudo desacelerado. A música é a responsável por acelerar as coisas no episódio, e os tons de azul, que é uma cor tradicionalmente fria, para você entender que tudo tá meio que, tipo, é o peso, é a lentidão e tal. O azul tá puxando tudo para baixo, assim, tudo para trás. Então, tipo, a gravata do Dylan é azul, a roupa do Miltic é azul, a roupa da Hayley é azul. Você tem o Dylan diante do painel, depois que a mina, tipo, recusa o pedido de casamento dele e tal, fica o painel azul brilhando no fundo e tal. Então você tem várias coisas ali, até o ônibus na hora que vai buscar a galera lá é meio azulado, o asfalto meio azulado e tal. É um filtro interessante aí para você puxar para baixo o episódio enquanto a música tá dizendo, não, presta atenção, presta atenção, presta atenção. E aí, então, acho que é um equilíbrio interessante de ter. Foi um episódio, não é meu favorito, mas ele passou voando pra mim, porque... Foi muito rápido também. Ele foi porque o episódio foi meio dinâmico. Curto também, acho que ele deve ter uns 38. Não, ele tem 42. Não, mas aí contando créditos. É porque o passado, tudo bem que ele tinha um ritmo mais lento, mas eu senti que ele passou, assim, num ritmo normal. Esse, quando eu vi, faltavam 5 minutos pra acabar, não fazia sentido nenhum. Mas é justamente esse uso da música, eu costumo falar muito isso sobre Rivais, que é o filme dos tenistas, que o Trent Reznor e o Atticus Ross, eles fizeram um trabalho pra transformar um filme que poderia ser um filme com um gênero completamente diferente em uma nova roupagem por conta do dinamismo trazido pela trilha sonora. E é exatamente o que esse episódio faz. E eu achei isso maravilhoso nesse episódio. Qualquer pessoa que é amante de música vai notar o quanto a música trouxe uma roupagem nova e uma dinâmica nova pra esse episódio. E eu acho que vale a gente citar também um personagem aqui, antes da finalização, que é a Cobell e Mark, Devon e derivados, que é o Dylan, né? Aparentemente, ele cometeu suicídio. O Dylan interno. Tanto o externo já queria fazer isso, o interno também ficou cansado, meio que teve uma união de vontades aí, e a gente viu um momento em que ele se desliga da Lumon, justamente todas essas questões que o Miltic achou que seria um presente pra ele até vira e fala, nossa, você tá sendo de uma tremenda ingratidão o que você tá fazendo, porque toda a ideia de colocar a salinha de descompressão pra ele falar com a mulher era um tipo de presente, esse presente veio a ser, na verdade, um infortúnio, veio a ser péssimo porque ele percebeu que ele não consegue nem desenvolver uma vida e criar uma vida lá dentro. Então... será que Dylan vai voltar para Lumon ou não? Eu acho que fica um pouco repetitivo essa dinâmica. O diálogo dele com a Hayley, quando ele fala assim, tipo, é a mesma vida e tal, tipo, você chegou aqui como a Helena e tal, e tipo, o Mark nem conseguiu ver a diferença, tipo, nós somos nada aqui dentro. Eu gosto quando a série entra nesses diálogos duros, assim, também. Sabe? De expor para os próprios personagens a sua condição de personagem, assim. Acho muito interessante quando o texto vai, de fato, no nervo das coisas, assim, sabe? Em vez de ficar aquela coisa meio por cima, assim, tipo, gosto quando vai direto ao ponto, assim, acho foda. Eu gosto também, esse diálogo foi uma das minhas cenas favoritas do episódio, e aí a gente finaliza com... Eu tenho que falar que eu achei muito engraçado quando eles chegam pra encontrar a Cobell e a Cobell vira e fala, não, a gente tem que esperar até anoitecer pra ir lá. Cara, é sério isso? Tem várias conveniências. Eles estão, tipo, enrolando total pra jogar tudo pro 10º episódio. Isso eu acho que chega a ser cômico. Eu ia falar, me incomoda um pouco, mas nem me incomoda, eu só acho que é muito engraçado, porque eles chegam lá pra encontrar a Cobell e a gente fala, é agora que a gente vai saber. Não, vocês precisam esperar até dar 8h30 da noite. E aí a gente espera o episódio inteiro pra dar 8h30 da noite, aí ele entra lá na cabana, 8h30 da noite, acabou. Assim, já podia ter escurecido ali na hora, entendeu? Porra, velho, por que você tá botando o texto a mais onde não precisa, sacou? Tipo, já podia ter escurecido, falou, pô, pega suas coisas, escureceu, vamos pra lá. Muito bom. Não, é pra gente saber que tá enrolando pra gente descobrir finalmente sabe o que é isso? É pra você criar uma tensão e você criar uma urgência em coisas que são, tipo, não tá tão bem escrito, entendeu?
Então chega todo mundo e fala, não, isso é tão foda que a gente vai ter que esperar escurecer pra não ser pego e tal. Velho, tipo, não fica tentando me enganar. Não, é só pra perder tempo, tipo... gente. É só pra gente ter mais tempo de episódio e efetivamente e pra parecer que as coisas são, nossa, isso aqui é muito sério, velho. Muito sério. Sim. Tipo, outro vídeo ótimo de TikTok é a pessoa imitando a Hailey. A Hailey, na série, o que que é? Fica andando de um lado pro outro. Anda de um lado pro outro como se fosse resolver a coisa mais urgente do mundo, assim. E é ótimo que a Brit Lauer, ela deu uma entrevista outro dia aí, um desses talk shows e tal, falando que ela era esportista antes, né? Então, ela anda como esportista, velho. Parece que ela realmente está indo resolver alguma coisa muito importante, entendeu? Ela só entra no setor real, de ela MDR. só tá andando de um lado pro outro. Assim. Andando de um lado pro outro como se ela fosse... Ela é funcionária modelo. Ela não, por acaso, é filha do dono. Porque é funcionário modelo, velho. Você faz parecer que tá resolvendo o mundo, velho. Quando você estiver andando no corredor da sua empresa, ande rápido. Ande rápido como se você fosse, assim... fazer a coisa mais importante de todos os trabalhos feitos na sua companhia, entendeu? E falando em Hailey, acho que pra gente até finalizar a análise... Aliás, o lance do pai, né? O lance do pai. O lance do pai aparecer ali e tal, isso foi foda. Outro cara que veste azul, todo mundo vestindo azul nesse episódio. Também. Não, é porque eles têm depois eu tenho que ver isso, cada crachá... Lembra, até a gente fez pra CCXP? Os funcionários de MDR, acho que, se não me engano, usam verde. Aí, o Ziga, eles usam azul, o crachá, e aí tem um crachá preto também. Quem usa azul é a galera do Optics. Ah, Optics Design, isso, boa. Então, acho que o Ziga, eles usam preto. Se eles usam crachá, nem lembro se tem, mas tem o preto. Não, e o azul também, o iceberg, né? Tipo, o gelo na hora que o Miltic olha pra parede. Olha pra parede, esse sim. diálogo também é muito bom, né? Muito o Mark legal. telefona pra ele e fala, puta, não vou, velho. E ele, o que aconteceu? Ah, não aconteceu nada, resolvendo coisa aqui. Ele, como assim? Fala, mano, tipo, trabalho não é tudo, trabalho é só trabalho. Aí caiu a ficha, tá ligado? Tem uma tira clássica da Laerte, dizendo, a grande ficha, uma hora ela vai cair. A grande ficha caiu na cabeça do Miltic. Caiu, nessa hora ele olha pro quadro assim e fala, porra, trabalho realmente não é tudo. E aí eu acho que aí o personagem, ele tem um ponto de virada ali. Gosto do Miltic, achei ele interessante. Ele consegue entrar na chave da maldade muito bem, assim. Mas nessa hora caiu a ficha, eu quero ver o que vai acontecer com ele. E agora a gente também tem essa questão do Jamie Egan, que é o pai da Helena, entrando na sala e virando e falando, você me enganou. Você me enganou. Por que ela enganou? Foi trabalhar no dia que ela falou que não ia trabalhar? Sei lá, velho. Eu entendi isso, que não era pra ela estar na empresa naquele dia e ela assim, só foi. A gente voltou no andar de baixo a ver que tem um cara lá, o médico, dizendo, olha, tipo, tô aqui vigiando, não tem ninguém trabalhando nessa porra. Então, tipo, eles têm as câmeras em todos os lugares e tal. Então alguém lá da chefia, tipo, o pai, falou, olha, tipo, olha lá, ó, tentando decorar o passo pra chegar no outro andar lá e tal. Pode ser isso também. Câmeras de vigilância, entendeu? Porra, a coisa mais fácil de explicar no universo desse. Tanto é porque a gente tinha falado que aquele negócio do hanging there, tudo bem que acho que o Miltic, ele fala que não tem câmeras naquela sala pra eles aproveitarem o luto. Se o personagem falou que não tem câmera, porque tem, porra. Mas enfim, aí tá ela decorando o caminho e tudo mais, e aí ele entra lá e vira e fala, você me traiu, tá mais o quê, pipopopó, e agora nesse 10º episódio. Esse 10º episódio vai ser que nem o último episódio da primeira temporada, muito provavelmente, que foi excelente, correria, vai tudo ser revelado, pra acabar com um baita plot, assim, um baita gancho pra próxima temporada, que sabe-se lá quando a gente vai ver, mas... Tomara que não seja daqui 2 anos. Não, e aí focado no Mark, né? Porque, assim, também é outro personagem que, obviamente, está se recuperando aí de uma cirurgia no cérebro e tal. Mas, bom diálogo esse. Assim, deixando muito na mão de personagens que estão orbitando ele a resolver coisas. Então, a irmã, de repente, virou uma personagem importante e falou, ó, vou ligar pra Cobel e tal. E assim, ele... Como assim, velho? De repente você vai virar protagonista da série aqui também? Ele foi colocado no coadjuvante durante esse momento que ele tá enfermo, né? Ele passou pra cirurgia, então ele não tá conseguindo muito tomar as rédeas. Mas acho que nesse 10º episódio ele vai obter informações e ele vai voltar a ser o grande Mark. Quero ver, vamos ver, hein? Veremos. Último episódio da temporada, hein? Acompanha, vem com a gente aí, porque as coisas serão esclarecidas. Ou não. Ou não.